a importância desse tema nessa noite, né? Por que a gente fala, né? Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Porque para a gente receber a cura, qualquer cura que você tenha vindo buscar, você precisa que o Senhor entre na sua vida. E muitas vezes a gente não abre o coração, a gente não deixa Deus fazer o milagre na nossa vida. Curados, todos nós já estamos, né? Cutuca seu irmão do lado e fala assim, olha, você sabia que você já está curado? Diz para ele assim, ó, meu irmão, Cristo nos liberta de todas as prisões. Então você pode sair daqui com a certeza hoje de que Cristo já te libertou. Amém? Você já está liberto. Desde quando você nasceu, você está curado. Agora, o que fica são os traumas, são as coisas que a gente não dá conta de resolver sozinho, né? Então, hoje a gente vai ter essa contribuição da psicologia com a cura dos traumas, né? Vocês já me conhecem, né? Eu estou aqui toda sexta-feira, mas para quem não sabe meu nome, eu sou Luciana, né? Faço parte da comunidade desde o início, sou casada com o Geraldo, lá atrás, né? A gente tem 3 filhos, o Saulo está tocando guitarra ali hoje já, adolescente, se alguém tiver a receita, me passa. Né? O Saulo, a Ana Clara e a Mariana. Né? Os nossos filhos caminham aqui com a gente desde quando eles nasceram, a vida toda, todo mundo já viu a gente na igreja desde que eles nasceram, nunca deixaram de vir, nunca deixaram de caminhar com a gente. Né? E eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga, né? Eu sou especialista em psicopedagogia e em terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma contribuição da terapia cognitivo-comportamental. O que ela vai falar para a gente? Presta atenção. Nesse seminário, eu acho que todo mundo devia trazer um caderninho, gente, para anotar. Foi tanta coisa importante que já foi dita, né? O padre aqui, semana passada, os outros pregadores. A gente esquece de tudo. O que o padre falou semana passada? Esquecemos, né? Eu lembro da adoração, a gente lembra de algumas palavras, mas um seminário, ele é uma formação, é como se fosse um curso mesmo, né? Onde você está fazendo, onde você está aprendendo, e você pode anotar e levar para a sua casa, levar para a sua vida, e levar para as outras pessoas que não estão aqui. A terapia cognitivo-comportamental ela vai dizer o seguinte, durante a nossa vida, a gente vive várias coisas, né? Desde que a gente nasceu, a gente vem tendo experiências. E essas experiências vão fazendo com que o nosso pensamento ele vá se distorcendo daquele pensamento original, do pensamento certo. Muitas vezes, aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo não é verdade. Né? A gente vai crescer, a gente vai viver e vai constituir uma personalidade a partir daquilo que a gente ouve da gente. Desde criança. O que você tem ouvido de você desde criança? Muitas vezes a gente escuta muitas coisas boas. Né? Esse menino é inteligente, essa menina é esperta, ela é bonita. Mas, às vezes, a gente escuta, nossa, mas esse menino é custoso, né? Esse menino não vai dar nada na vida. Esse menino é esquisito. Às vezes, a gente escuta mais coisas ruins do que coisas boas. E daí vem a mudança do nosso pensamento. A gente passa a acreditar em coisas que não são verdade, que não são a realidade. E esse pensamento ele vai moldar o nosso comportamento. A gente vai começar a ter atitudes a partir daquilo que a gente pensa da gente. Por exemplo, vamos supor que na infância eu tenha ouvido uma frase do tipo assim, nossa, Luciana é ruim nisso, né? Luciana não dá conta disso, não. Então, dali para frente, todas as situações da minha vida onde eu preciso tomar uma decisão, o meu cérebro vai dizer, Luciana, você não dá conta. Você não é capaz. E eu deixo de fazer muitas coisas que eu poderia estar fazendo. Então, a gente vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais, a gente vai ressignificar. O que é ressignificar? Dar um significado novo para aquilo que a gente pensa, para que a gente possa, a partir daí, ter comportamentos e pensamentos diferentes. Posso até pensar, realmente, né, eu tenho uma limitação, eu não dou conta. Mas, se eu tentar, eu sou capaz. E isso a gente vai dando conta de muitas coisas na vida que a gente passou a vida inteira acreditando que não era possível. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental vai falar mais ou menos disso, dos pensamentos e dos comportamentos. Mas hoje, como padre, né, eu trouxe um monte de folha, porque eu fiz um roteiro, para a gente não esquecer de nada, tá? Para não ficar nada que seja importante sem a gente tocar no assunto, sem a gente passar por isso. Vai falar assim, mas trem de psicologia não tem nada a ver com Deus. Será que não tem, não? O
Quem acha que não tem a ver? Vai falar de psicologia aqui no seminário, a gente está rezando. Não tem nada a ver, tem a ver. Né? Porque a psicologia ela vai falar do ser humano. E quem fez o ser humano foi Deus. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente desenvolve, a gente está lidando com aquilo que é feito por Deus. Né? A psicologia, na minha vida, ela é um dom de Deus. Tá? Ela não é só uma profissão, ela é um dom de Deus. Aqui na Renovação, a comunidade ela trabalha com os dons carismáticos. Né? A gente fala, por exemplo, um tem carisma de pregação, o outro tem carisma da música. Eu posso dizer, eu tenho o carisma da psicologia. Para mim, ela é um dom. E ela está a serviço de Deus. Então, eu acredito plenamente que tudo que acontece dentro de uma sessão terapêutica tem a mão de Deus. E eu quero que vocês recebam isso nessa noite. Tá? Então, a gente vai começar. Cura dos traumas, né? A gente sabe o que é um trauma? Claramente, né? Semana passada a gente rezou na cura da alma. É mais fácil de entender, não é? A cura dos traumas. Se a gente não sabe o que é um trauma, como é que a gente pode querer a cura de uma coisa que a gente não sabe o que é? Né? A gente tem noção de tudo que é falado, a gente sabe um pouco. Né? Mas um trauma, eu vou fazer até a comparação do trauma físico com o trauma emocional para ficar fácil da gente entender. Né? Um trauma físico, o que ele é? Como é que a gente pode identificar? Né? Deixa eu achar aqui que eu perdi. Antes de chegar lá no trauma, eu vou falar um pouquinho da sociedade. Né? A gente vive numa sociedade, a televisão fala toda hora, o trauma, fala toda hora da depressão, de várias coisas, né, da tristeza. Então, a gente passa a acreditar a vida toda que a gente é depressivo, que a gente tem um trauma, que a gente tem um problema, que a gente tem uma coisa que a gente não dá conta de resolver. A gente vive numa sociedade onde a gente ouve isso o tempo inteiro. E a gente pega isso e traz para a vida da gente. A televisão, quem assiste novela, por exemplo, né, não sei, às vezes algumas pessoas assistem, ela vai modelando o comportamento. Você passa a achar que a sua vida é igual àquilo que você está vendo na televisão. Né? Que o seu marido tem que ser bonito, tem que ser perfeito, que a sua esposa também tem que ser bonita e perfeita, igual aquela moça que você viu na televisão. E não é assim. Né? Então, a gente precisa identificar muito bem os termos para a gente poder realmente receber essa cura nessa noite. Então, um trauma, eu vou ler aqui para você compreender bem. É uma ferida mais ou menos extensa, produzida por uma ação violenta, causada por um acontecimento não previsto e indesejado, que produz uma ferida ou um dano. Por exemplo, o que a gente pode dizer que pode causar um trauma físico? Uma queda, um acidente, né? Um atropelamento. Aqui acho que todo mundo pode dizer que já sofreu um trauma físico, não já? Quem já sofreu um trauma físico, levanta a mão. Um acidente, uma coisa que você não esperava e que veio e que te atingiu. Né? E esse trauma físico ele pode causar um trauma emocional também. Né? Mas quando a gente sofre um trauma físico, o que acontece? Geralmente acontece uma ferida interna ou uma ferida externa. Quando acontece uma ferida externa, aliás, todo trauma a gente vai correndo fazer o quê? Procurar um médico. Procurar um curativo, né? Fazer um remendo ali, parar o sangue. E a gente não deixa passar. A gente está sempre correndo lá, fala assim, nossa, doutor, aqui eu quebrei a perna, agora como é que vai fazer? Às vezes eu vou precisar de uma cirurgia, não vou? Se for muito grande, eu vou precisar de uma cirurgia. Se for uma coisa mais simples, às vezes só um band-aid resolve. Mas, na maioria das vezes, a gente vai procurar uma ajuda. E esse trauma, dependendo da extensão dele, ele vai deixar uma marca, não vai? A gente chama de sequela. Né? Dentro da medicina, a gente vai dizer que foi uma sequela. Por exemplo, você quebrou sua perna. Foi lá, fez a cirurgia, mas, a partir dali, você começou a mancar. Vocês já viram isso acontecer? A pessoa que sofreu um acidente, quebrou a perna, e, a partir dali, nunca mais, ou ela ficou com a perna torta, ou ela começou a mancar. E é daquele jeito que ela vai ter que viver para o resto da vida. Né? Pode melhorar um pouco, pode ser que não, depende do organismo, né? Às vezes a pessoa machuca, você fala assim, ali, recuperou bem, né? O organismo dela funciona bem, olha lá. Mas, na maioria das vezes, você vai ter que conviver com a cicatriz. Alguém aqui traz uma cicatriz de alguma ferida que já sofreu? De queimadura, de faca, de qualquer coisa, né? A maioria de nós tem uma cicatriz pequena ou grande. Tá certo? Tem como tirar essa cicatriz do seu corpo? Se você fizer outra cirurgia para tirar, vai ficar outra cicatriz em cima. E, a partir dali, você vai ter que conviver
com essa sequela para o resto da sua vida, boa ou ruim, tá certo? Então tá. O trauma emocional, a gente entendeu mais ou menos aqui, eu falei rapidinho para a gente entender. Lógico que tudo que a gente falar aqui, gente, dentro do trauma emocional, eu vou estar generalizando. Porque cada pessoa é uma pessoa. Deus ele é tão cuidadoso que Ele fez cada cabeça de um jeitinho. Cada pessoa funciona de um jeito diferente. Né? Cada pessoa pensa de um jeito diferente. Apesar do funcionamento ser praticamente o mesmo, aqui dentro é uma coisa louca, vocês não têm noção. Mas cada pessoa pensa de um jeito diferente, funciona de um jeito diferente. Então, tudo que a gente falar aqui é geral. É um assunto geral, que, para a gente definir o individual, teria que ser uma conversa pessoal mesmo. Né? A gente vai sentar pessoalmente, a gente vai conversar, a gente vai resolver o seu caso. Então, é geral, mas funciona para todo mundo. Tá? Então, tá, quando a gente fala de um trauma emocional ou psicológico, vocês já ouviram falar disso? Vocês acham que vocês têm um trauma emocional ou psicológico? Vocês acham que todo mundo tem um trauma emocional e psicológico? Né? Então, um trauma emocional, todo mundo tem uma noção. Né? Quando a gente fala de uma coisa emocional, todo mundo tem a noção do que é. Por quê? Porque a gente vê isso em livro de autoajuda. Quem tem livro de autoajuda em casa? Né? Um monte de gente tem. Às vezes você tem e nem sabe que tem. Né? Augusto Cury, por exemplo, quem lê Augusto Cury, autoajuda. Está certo ou está errado? Nem certo, nem errado. É o que você quer ler, não tem problema. É a ajuda que te satisfaz. Né? Então, a gente tem uma noção, porque o emocional, o psicológico é do ser humano. Né? Então, a gente sabe o que é, a gente tem uma noção. O que é físico é fácil da gente entender. A mão funciona assim, né? O pé funciona assim, o corpo é mais ou menos assim. Mas daqui para dentro a gente não conhece. A gente tem noções, né? E quando a gente fala disso, muitas vezes a gente pensa que sabe o que é. Né? E uma tendência muito grande que a gente tem a respeito dos traumas emocionais é, vocês vão saber, quando acontece alguma coisa, você fala assim, olha, isso é frescura, que a menina ali está fresca, aconteceu nada, é coisa simples, é frescura. Né? Coisa boba, aconteceu isso, olha, perdeu, mas perdeu o namorado, olha que coisa boba, é frescura dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada pessoa vai responder de uma maneira. Né? Mas o fato é que um trauma emocional e psicológico, se ele não for identificado e curado, muitas vezes vocês estão procurando cura e libertação há anos. Eu sei que tem gente que tem mais de 10 anos que está atrás de uma cura física, de uma cura emocional, não é verdade? E não encontra. E não encontra. Porque, às vezes, você está falando de um problema emocional que você não resolveu e que vem lá do início da sua vida e você não sabe identificar, que ele está te acompanhando. Né? As consequências de um trauma emocional e psicológico, ela é devastador. Ele é devastador, não só para quem tem, mas para a família daquele que convive com uma pessoa que sofre desse problema. Tá? Então, um trauma emocional, assim como um trauma físico, ele é uma ferida mais ou menos extensa, produzida por uma ação violenta, para a qual não estamos preparados para passar. Causada também por acontecimentos imprevistos e indesejados, que produzem uma ferida ou um dano. Tem diferença do trauma físico? Físico é corpo, viu, gente? Trauma físico é trauma do corpo, machucadura da pele, dos órgãos externos e internos. Né? Tem diferença? Não, é uma ferida também, pode ser grande, pode ser pequena, causada por uma ação violenta que vem de fora para dentro, tá certo? E que você também não espera, você não está preparado para passar por ela. Tem alguém aqui preparado para sofrer um acidente na hora que sair daqui? Não, né? Tem alguém aqui preparado para receber uma notícia de morte de um parente quando sair daqui? Não. Então, acontece da mesma forma. São situações que a gente não está preparado para passar por elas. Talvez seja por isso que elas sejam tão traumáticas. Vou dar um exemplo de situações violentas para as quais a gente não está preparado. Por exemplo, uma criança que é gerada. Né? Carnaval, carnaval passou, nós estamos aqui em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Lá para novembro, dezembro, está nascendo um monte de criança do carnaval, tá certo?
Eu nasci em dezembro, pode ser que eu seja fruto do carnaval, né? Não sei. Mas a minha mãe era casada com meu pai, então não tem problema. Então a gente vai pensar, essa criança, os homens não, né? Porque os homens vão embora, voltam para casa. Essa mulher, quando chegar em casa, daqui a 1 mês, 2 meses, descobrir que está grávida. Qual que é a primeira? Puxa vida, o que eu vou fazer? Qual que é a primeira ação, reação dessa mulher? Rejeitar a criança. Tá certo? Muita gente aqui já pensou assim, será que eu fui rejeitada no ventre da minha mãe? Eu já pensei. Todo mundo já pensou. Né? Depois a gente vai ver as consequências dessa rejeição. Será que essa criança está preparada para sofrer, lá no ventre da mãe dela, essa ferida mais ou menos extensa, causada por uma ação violenta, porque tem mulheres que vão tentar abortar? Né? Para uma violência para a qual ela não está preparada. Será que tem alguma mulher que está preparada emocionalmente, acordou assim, puxa vida, hoje eu vou ser violentada? Será que tem alguma mulher preparada para isso? Será que tem algum dos homens aqui que dirige e fala assim, né, hoje eu vou sair para sofrer um acidente, vai ser bacana demais? Não. Né? Ninguém está preparado para sofrer uma violência emocional, principalmente, depende, né? Tem vários níveis de violência. Mas uma violência emocional, ela é uma vivência, ela é um acontecimento, e quando a gente sofre uma violência emocional, ela causa uma dor imensa, uma dor tão grande, que às vezes a gente perde a noção das coisas, a gente perde a noção do viver, a gente muda completamente a nossa vida, quando a gente experimenta uma coisa desse tipo, um acontecimento desse tipo. Né? E onde que essa experiência vai acontecer? A física, a gente sabe que acontece no corpo. A emocional, a maioria das vezes, ela vai começar numa ação externa, né? Numa briga, numa conversa, numa discussão, num acidente, num abuso, várias coisas, num nascimento, e depois ela vem para o interno, que é a parte que a gente não compreende. Né? Como o seu cérebro, como ele vai absorver esse acontecimento na sua vida. Né? E vai modificar o seu comportamento, vai modificar o seu pensamento, e você vai passar a funcionar de uma forma diferente. Da mesma forma que essa perna quebrada que a gente deu exemplo, né? A partir do momento que ela foi colada, ela vai passar a funcionar de uma forma diferente, de repente você vai mancar, ou você vai ficar com a perna torta. A mesma coisa na parte emocional. Se ela não for bem curada, você também vai ficar com uma cicatriz, você também vai ficar com uma sequela. A partir daí, o que pode acontecer na sua vida? Você pode passar, por exemplo, deixa eu achar aqui. A partir dessa experiência que você teve, traumática, eu dei uns exemplos gerais, mas cada um vai pensando na sua vida aí. Né? Lógico que eu não sei o que aconteceu na vida de cada um. Se você foi abandonado, se você foi abusado, se você foi... Né? Vamos pensar aqui. Rejeitado, né? Se você foi humilhado, você que sabe. Pega esse ensinamento e pensa na sua vida. Não pensa só nas coisas que eu estou falando aqui, não. Cada um pensa em si. Igual ela manifestou a questão do filho dela, né? Cada um vai pensando na situação. O que te dói hoje? Né? O que você olha para trás e fala assim, eu não gostaria que isso aqui tivesse acontecido na minha vida? Né? Eu sei que cada um tem, porque senão a gente fica voando, né? E a gente não consegue aplicar isso na vida da gente. Pensa aí. Né? Você, por exemplo, foi uma criança adotada e você não queria ter sido, você não conheceu seu pai, você não conheceu sua mãe, e isso causa um trauma na sua vida. Aplica isso na sua vida. A partir de então, você passou a se sentir uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não consegue ser amada. Mas eu nem lembro disso, não lembra. Conscientemente, você não lembra, mas todas as informações da nossa vida, desde a nossa concepção, elas estão guardadas no nosso inconsciente. E sem que a gente queira, esse inconsciente ele vai fazendo a gente tomar atitudes, por exemplo, como se sentir rejeitado, como se sentir não amado. A partir, então, de um trauma, você pode começar a se sentir, por exemplo, mais ansioso. Já aconteceu? Você ficar mais ansioso a partir de um acontecimento, não precisa ser uma coisa extremamente agressiva. Mas fala assim, mas a partir daquilo eu fiquei mais ansiosa. Depois que meu filho morreu, eu fico ansiosa, eu fico com medo. Né?
te dar um exemplo. Quando a minha menina era pequena, ela sufocou sozinha, né, do carrinho lá, estava deitada lá, sufocou, e eu não vi que ela estava sufocada. Então, quando eu vi que ela estava sufocada, eu já não sabia, devia ter uns 2, 3 minutos que ela estava sufocando, e aquilo eu entrei num desespero. Deu um choque assim dentro de mim, que as mães já sabem o que é isso, né? E eu comecei a tremer, tremer, tremer. Foi Deus que fez ela voltar, graças a Deus. Tunico também já passou por essa experiência, né, Tunico? E, a partir daí, eu me senti uma pessoa mais medrosa. Só para eu parar de tremer foi uns 2, 3 dias. Tremia por dentro, o tempo inteiro. A partir daí, eu passei a ser uma pessoa mais medrosa. Eu passei a ter medo que meus meninos morressem, por exemplo. O Geraldo vai lembrar, eu acordava de noite, no meio da noite, eu dava um pulo da cama assim, falava assim, está sufocando. E não estava acontecendo nada. Lógico que hoje, assim, né, para mim isso já passou, mas, de repente, esse medo da morte deles continua dentro de mim. Então, talvez seja melhor eu nem amar. Porque, se eu vou perder, é melhor eu não amar. Às vezes, a gente faz essas coisas. Entendeu? Uma das consequências... Eu sofri tanto quando... Eu não, estou dando exemplo agora. Você vai falar assim, eu sofri tanto quando eu era pequena, ou eu sofri tanto com esse namorado meu, com essa namorada minha, que eu não quero sofrer mais. Então, é melhor eu não amar. É melhor eu não gostar mais de ninguém. Eu posso até casar, mas eu não vou me permitir nunca mais gostar de ninguém. E isso vai a vida inteira. São consequências, né, do trauma emocional. Eu posso ficar mais irritado, eu posso buscar mais um isolamento, uma tristeza profunda, que, quando você for lá no psiquiatra, provavelmente vai falar que você tem uma depressão, né? Hoje em dia, a gente não pode ficar mais triste, porque a tristeza hoje virou depressão, né? Tristeza é normal, gente. A tristeza prolongada, a tristeza que modifica a sua vida, aí a gente precisa de uma ajuda, mas não necessariamente vamos dizer que é uma depressão. A grande diferença entre um trauma físico e um trauma emocional é essa. Para um trauma físico, a gente vai buscar ajuda. A gente vai fazer um curativo, a gente vai buscar um médico, a gente vai pagar R$250 numa consulta, vai lá, né? O médico te atende mais ou menos, te costura mais ou menos, deixa a sua perna mais ou menos. E para o trauma emocional? Quem aqui já buscou ajuda para um trauma emocional? Já buscaram? Mas após que buscou na medicação, não é? Não? Ah, que bom. Porque muita gente, quando sente alguma coisa, quando o trauma emocional ele deixa sintomas, né? Que são aqueles que eu te falei, a raiva, a irritação, a insônia, o medo, a ansiedade. Quando a pessoa começa a sentir isso, geralmente ela vai buscar uma medicação, né? Muita gente hoje vive medicada, com remédios da psiquiatria. Só que eu vou te falar uma coisa, né? A medicação, ela ajuda muito. Ajuda demais. Eu vou recomendar, se você chegar lá para conversar comigo, eu vou falar assim, olha, se você não dá conta sozinho, você tem que procurar um psiquiatra, ele vai te passar uma medicação, você vai usar. Mas, quando você parar de usar a medicação, o seu problema está lá do mesmo tamanho. Está do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo jeitinho que você deixou. Por isso que é importante a gente falar, a gente conversar, a gente tentar entender esse problema de uma forma diferente. A grande diferença é essa. Para os traumas emocionais, muitas vezes a gente não vai buscar ajuda. Às vezes a gente, depois de muito sofrer, a gente fala assim, vou lá na casa de missão participar do terço das 3 horas da tarde para receber uma oração. A gente faz isso, não faz? Está certo? Está certo. É o primeiro passo, né? Ou eu falar assim, ah, não, eu estou sofrendo, eu vou ficar em casa e eu não quero conversar com muita gente. Está certo? Não. Aí é o princípio do isolamento, né? Quando você sentir que os sintomas emocionais estão invadindo a partir de algum acontecimento na sua vida, pode ser que você não se lembre do que é esse acontecimento, mas as coisas vão surgindo. O inconsciente ele vai emergindo o tempo inteiro, né? Do nada eu comecei a sentir tristeza. E essa tristeza não me deixa comer direito, ela não me deixa trabalhar, ela não me deixa fazer as minhas coisas direito. Eu vou buscar uma ajuda. Pode ser só na oração? Pode ser só na oração. Pode ser só na oração, não tem problema, desde que você permita que a cura chegue até você.
Mas quando você não permite, né, a gente tem essa experiência na casa direto, né? Tem pessoas que saem daqui curadas só com o poder da oração. Deus pode fazer na sua vida um milagre. Deus pode fazer, não pode? Jurandir já viu isso acontecer muitas vezes. Pode acontecer, desde que você cante aquela música. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Porque você não abriu o seu coração, você vai parar na mão de um especialista. Entendeu? Se você não deixar que Deus cure o seu coração, você vai precisar de um especialista. Um psiquiatra, que vai te passar uma medicação que você tem que tomar, que você vai tomar. Um psicólogo. Aí você reza para encontrar um bom psicólogo. Você reza para encontrar um bom psiquiatra. Que vai ter cuidado com você, que vai se preocupar com você. Que vai pensar assim, puxa vida, mas será que essa pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Então reza. Reza para você, até mesmo, né? Qualquer especialidade médica que você for, você precisa rezar para você encontrar um profissional que tenha o dom, né? Igual eu falei, que ele tenha o dom da profissão que ele exerce, que ele tenha o dom da medicina, que ele tenha o dom da psiquiatria, que ele tenha o dom da psicologia, para que ele te considere um ser humano e não só um paciente. Aí ele vai fazer diferença na sua vida. Então, assim, a grande diferença é essa, que quando a gente tem um trauma físico, a gente busca ajuda, e quando a gente não tem um trauma físico, a gente tem um trauma emocional, muitas vezes a gente passa batido por ele. Tem pessoas que têm uma coisa que se chama assim, resiliência. Vocês já ouviram essa palavra? Resiliência é quando você passa por uma situação emocional, que pode ser maior ou menor, que pode acontecer de forma imprevista, que pode ser uma ação mais ou menos violenta, mas que você tem capacidade de passar por ela e resolver sozinho. Então, você não vai ficar traumatizado, você vai levar a sua vida normalmente, você vai fazer desse acontecimento um aprendizado. Os traumas emocionais, eles têm cura, gente? Vocês acham que tem cura? Que é possível? É possível, né? A gente precisou separar um pouquinho o ser humano, né? O ser humano, para a gente entender, a gente precisa entender que o ser humano ele é espiritual e ele é físico também, né? O que seria o espiritual? O espiritual seria essa parte que está diretamente, lógico que o ser humano está todo ligado com Deus, mas quando a gente fala de espiritual, a gente está falando dessa ligação com Deus, dessa transcendência, desse eu com Deus, né? Só que a gente é físico também. Deus criou o corpo físico também. E ele existe um funcionamento. O corpo humano ele tem uma forma de funcionar, que a gente não pode deixar de lado, que a gente não pode negar. Né? Eu funciono fisicamente, né? Eu sou super santa, eu rezo demais, aquela coisa toda, mas eu sou um corpo físico, eu tenho um cérebro que rege meu corpo. A gente fala que as emoções estão no coração, mas não é verdade. As emoções elas estão no cérebro. Né? Dentro do corpo da gente não existe emoção, não existe sentimento, não existe nada. Existe só um funcionamento cerebral. É tudo escuro, não tem nada lá dentro, só tem sangue, órgãos e um cérebro funcionando. Então, se você não consegue fazer, se você não consegue ter esse entendimento, fica difícil. Você precisa entender que, para além da ajuda espiritual, a gente precisa dessa ajuda física para mudar o nosso funcionamento, para mudar a nossa forma de entender. E a gente precisa entender, quem caminha comigo sabe, né, que é a ação de Deus também. Uma intervenção, ela é uma ação de Deus também. Uma mudança no pensamento, ela é uma ação de Deus. Você passa a enxergar coisas que você nunca tinha enxergado, a pensar coisas que você nunca tinha pensado. A gente vai trabalhar hoje, assim, de uma forma bem geral, né? Igual eu falei, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma situação diferente. A gente vai trabalhar com a cura dos traumas pelo perdão. Vou dar um testemunho aqui, não foi comigo, né? Mas foi uma pessoa que eu atendi, eu posso dar o testemunho, porque eu não vou falar o nome dela. Uma pessoa, ela está hoje na faixa de 50 para 60 anos de idade. Ela foi abandonada quando nasceu, foi dada para adoção, né? E passou a vida inteira acreditando, né,
que ela não valia nada, que ela era um lixo. Por que a minha mãe me deu para os outros? Por quê? Por que ela me deu? Por que ela não me quis? Ela achava que essa mãe dela não valia nada, que a mãe dela era um lixo, que a mãe dela era uma porcaria, que a mãe dela talvez pudesse ser até uma prostituta. E veio esses 50 anos sofrendo e fazendo sofrer quem estava com ela, inclusive os pais adotivos. Né? Veio numa vida de massacre. Ela foi se massacrando e massacrando as pessoas que estavam perto dela. A partir do processo onde ela começou a entender, por exemplo, o que leva uma mãe a abandonar uma criança? Será que é só farra, gente? Será que isso acontece só porque eu ganhei, mas eu não quero? Será que é isso que acontece? São várias situações. Hoje você vai pensando aí no seu pai, na sua mãe, naquilo que você fala assim, nossa, não aguento meu pai e minha mãe, eu não suporto, eu não perdoo. Enquanto eu vou contando o caso dela, você vai pensando no seu caso, tá? Então, ela passou a vida inteira acreditando nisso, né? E foi infeliz, não conseguiu casar, várias situações vieram desse trauma dela. E, a partir do momento que a gente começou a conversar, que a gente começou a fazer a terapia, ela voltou no passado dela, né? Voltou no passado dela, a gente foi conversando até o momento que ela sentiu necessidade de buscar. E eu falo assim, busque as verdades na fonte, enquanto a fonte existe. E era a situação dela. Uma pessoa de 50 anos. Quantas pessoas vivas, lá do início da história dela, você acha que ela tem? Uma ou outra, né? Algumas. Então, antes que a sua fonte morra, onde você não tenha mais água limpa para beber, vai saber da sua história. E foi isso que ela fez. Ela foi lá, procurou, ela não sabia, tinha noções assim onde que a mãe dela podia estar. E ela foi saber da história dela. E, a partir dali, ela descobriu que a mãe dela era uma pessoa extremamente honesta, que era uma pessoa extremamente trabalhadora, teve uma relação com um homem casado, que não pôde assumir ela, e ela, para não deixar ela passar necessidade, ela doou, né? Realmente, ela deu para uma família que pudesse cuidar dela, que pudesse dar para ela situações, condições que ela não conseguiria, porque ela não queria ver a filha dela sofrer. Isso é amor ou isso é desamor? Apesar da gente pensar assim, dar um filho para os outros pode ser um ato de amor? Pode ser, gente. Né? Lógico que a gente pode tentar até o último limite, mas ela tentou até o último limite dela e não conseguiu. Então, ela fez a doação. E essa pessoa descobriu que ela foi amada o tempo que ela viveu com a mãe dela. Ela foi amada, ela foi querida, só que a mãe dela, pela situação, não pôde cuidar dela. Às vezes a gente fica pensando, né, coisas dos pais da gente, mas meu pai me bateu, meu pai foi ruim comigo, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, por que ele fez aquilo. Ninguém nasce mal. Você já viu uma pessoa nascer mal? Uma pessoa nascer querendo fazer o mal para o outro? Das últimas vezes que essa moça teve no meu consultório, ela falou assim, olha, Luciana, ela falava que odiava a mãe dela. Ela falou assim, olha, hoje eu consigo pensar nela, chamar ela de mãe e sentir amor por ela. E mudou a vida dela completamente. A partir do momento que ela entendeu um trauma emocional. Então, o convite hoje é esse. Né? Um trauma emocional, ele pode ser esquecido? Você pode esquecer que você foi violentada, que você foi estuprada, que você foi atropelada, que você apanhou de vara de marmelo, tem pai e mãe, tem né, um repertório grande de os antigos mais ainda, é chinelada, é umas coisas que doía mais, né? É o quê? A mão, a vara, é o que tiver na frente, né? Tem pai que joga telefone, que joga tudo enquanto é o que tiver na mão, né? Você pode esquecer? Não pode, né? Mas você pode esquecer o sentimento que aquilo te causou? Você acha que pode? Vocês têm conseguido fazer isso? Através do perdão. Vocês têm conseguido fazer isso? Pensa naquilo que mais te dói. Às vezes, o que mais te dói é uma briga de irmãos. Tem 10 anos que meu irmão não conversa comigo. Alguém aqui tem, não precisa falar não, gente, né? Tem desses problemas? Saudade imensa do irmão, de um parente, de um pai. Tem 15 anos que eu não vou na casa do meu pai, da minha mãe, porque meu pai fez aquilo comigo. Tá certo? Tem alguém que já, né, na cabeça aí?
Então, a gente vem carregando situações de vida que a gente não quer esquecer. O convite essa noite é esse. Frei Inácio, ele tem uma frase que diz o seguinte: olhando para a sua história de vida, o que você pode mudar na sua história de vida? O que você viveu até hoje? Olha para trás aqui e fala assim: Luciana, eu consigo mudar aquilo que aconteceu há 10 anos atrás? Quem consegue? Levanta a mão que o Jurandir vai separar um pé de moleque ali, eu vou dar. Quem consegue mudar um dia da vida? Quem consegue mudar o dia do nascimento? O dia que você nasceu? Quem consegue mudar a infância? Se a gente pudesse, a gente até fala assim, não, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. A sua mãe que te bateu também fala isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não bateria na minha filha. Se eu pudesse voltar atrás, eu não abandonaria meu filho. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria violentado aquela moça. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria abandonado aquela pessoa. Mas a gente não pode voltar atrás. Então, o que passou, daqui para trás, não se mexe. O que a gente precisa fazer? Só esquecer? Perdoar. Consciente. Se eu não perdoar, eu vou carregar isso a minha vida inteira e isso vai fazer um grande estrago na minha vida. Então, do que aconteceu daqui para trás, eu vou perdoar. Eu vou esquecer. Eu vou pedir a Jesus que apague isso do meu pensamento. Eu posso apagar a lembrança? Não. A lembrança eu vou lembrar para o resto da vida. Eu vou lembrar para o resto da vida de tudo que a minha mãe fez comigo. Vou lembrar para o resto da vida. De todas as palavras duras que ela me falou, mas eu não vou sentir. E daqui para frente, o que eu posso fazer? Daqui para frente eu posso fazer diferente? Daqui para frente eu posso fazer diferente, não posso? Daqui para frente, quem escreve a sua história é você. O que aconteceu para trás não importa mais. Por mais difícil que seja, Luciano, como é que eu vou esquecer isso? Meu filho morreu, Luciano. Você pode fazer ele voltar à vida? Não. A gente precisa aceitar as coisas que nos acontecem, transformar todas elas em experiência de vida e daqui para frente ser uma pessoa melhor. Frei Inácio diz, o que eu posso mudar, eu vou lutar com todas as forças para mudar. O que eu não posso mudar, eu preciso aceitar com paz. Eu preciso aceitar com tranquilidade e continuar o meu caminho. Agora você pode ir lembrando agora das situações que te aconteceram. Eu vou contar uma história para vocês, rapidinho, pequenininho. Mas ela tem um efeito muito grande, eu uso ela nas terapias que eu faço. A história dos 2 monges, muita gente já conhece. Né? Quem conhece não conta para o coleguinha do lado, não, deixa de surpresa. Tinha 2 monges que eles estavam caminhando, eles caminhavam juntos, eles eram muito amigos, então eles estavam fazendo uma viagem juntos. Né? E chegou num determinado ponto da viagem que eles precisavam atravessar um rio para chegar do outro lado. Era o caminho, né? Não tinha ponte, não tinha nada. Vamos atravessar o rio. Na margem desse rio tinha uma mulher que estava precisando de ajuda para atravessar o rio. Né? Ela não dava conta, ela era fraca, o rio tinha uma correnteza forte. Aí um monge olhou para o outro, né? Falou assim, eu vou ajudar ela. Pegou a mulher, pôs nas costas, um monge não pode pegar uma mulher, né? Tocar uma mulher. Pegou a mulher, atravessou o rio, deixou ela lá. E os 2 foram caminhando. Né? E aquele outro colega dele, o que não carregou a mulher, ele ficou pensando, mas gente do céu, mas como é que pode ser? Ele tocou numa mulher, ele pecou, ele cometeu um pecado, ele vai ter que confessar, como é que ele vai fazer quando chegar? Por fim, ele não aguentou e falou assim, olha aqui, você cometeu um grande pecado, e se eles já tinham caminhado muito, eles já estavam longe, né? Você cometeu um pecado, você tocou na mulher, isso está errado. O que tinha carregado a mulher falou assim, olha, eu carreguei a mulher, só que eu deixei ela lá na beira do rio, e você está carregando ela até agora. Entende? Muitas vezes a gente tem feito isso.
As situações nos aconteceram lá atrás. E a gente carrega ela até hoje. Não tem sentido nenhum, não tem importância nenhuma. E você continua carregando ela até hoje. Fecha seus olhos, a gente vai começar a fazer uma oração, né? Para que você compreenda o que você tem carregado. Há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Aquilo que você não consegue deixar na beira do rio. Vá lembrando da sua infância. Grande parte dos nossos traumas vão acontecer na infância. Quando a gente não tem condições de se defender emocionalmente. Na infância, muitas vezes, a gente vai sentir a sensação de abandono. E a partir de então, você não vai conseguir mais se sentir amado. Eu fui abandonado pelos meus pais. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado. E desde então, desde que eu nasci até hoje, eu não consigo me sentir amado. Eu sinto uma solidão que não tem fim. É como se fosse um grande buraco dentro de mim. Eu acho que ninguém gosta de mim. Vá lembrando das frases que você tem usado. Uma situação onde você foi humilhado. Você foi humilhado pelo seu pai. Você foi humilhado pela sua mãe. Pelos seus amigos. Foi humilhado na escola. E desde então você não consegue mais se sentir uma pessoa importante. Uma pessoa que tem valor. Deixa que Jesus toque nessa noite. Nessa situação de humilhação. E vá deixando na beira do rio todas as situações em que você se sentiu humilhado. As situações onde você se sentiu uma pessoa inútil. Você não recebeu a atenção que você precisava. Quando você era criança, você queria receber um abraço, uma atenção. Até mesmo agora adulto, você queria receber a atenção do seu esposo, da sua esposa. E nunca conseguiu receber. Vá deixando esse sentimento de inutilidade, de não ser importante na beira do rio. A falta de confiança, situações onde você foi enganado, onde feriram a sua confiança. E hoje você desconfia de tudo, de todas as pessoas. Não consegue se sentir próximo de ninguém. Um medo, uma doença, uma rejeição, hábitos que você tem parecido com o do seu pai ou da sua mãe, que você fala assim, eu não queria ter isso. Eu não queria ser desse jeito. E você se vê repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros dos seus pais. Peça a Jesus para curar nessa noite. Se você não dá conta, peça a ajuda de Deus nessa noite. Vá dizendo para Ele, Senhor, eu não quero sair daqui carregando esse problema. Tem tanto tempo que eu carrego esse problema, Senhor. Vá pedindo ao Senhor que pegue esse fardo pesado nessa noite. E vá deixando na beira do rio tudo aquilo que você não dá conta.